O Double Diamond é o framework mais conhecido dentro do Design Thinking. Basicamente é composto por duas grandes fases, ou dois diamantes, que representam duas fases distintas na construção de um projeto. Esses diamantes compõem ou representam duas fases. A primeira fase, aqui em roxo, desconstrói o problema e fomenta um conceito-chave. Então, o objetivo dessa grande fase é definir um conceito, definir o problema que será resolvido. A segunda fase, aqui representada em azul, constrói uma solução objetiva que incorpora o conceito em uma forma real. Cada uma destas grandes fases é dividida também em duas fases. Então, nós temos, neste Double Diamond, descobrir, definir, desenvolver e entregar. A fase de descobrir é uma primeira fase relacionada à pesquisa. É quando nós tentamos entender o problema e levantamos dados. Basicamente, levantamos todo tipo de informação que nós podemos e colocamos as cartas na mesa. Na segunda etapa, em definir, nós analisamos os dados levantados. Então, a partir do momento que nós terminamos de levantar dados, ela torna-se então uma fase convergente, porque nós vamos analisar esses dados, vamos conectar esses dados, entender quais desses dados têm relação e quais não têm, e chegar a um conceito final, que será uma resolução do problema a ser resolvido com esse método e o seu conceito. Que conceito esse problema utilizará? A partir desse momento, entramos na etapa de desenvolver, que é uma etapa também que nós vamos explorar possíveis soluções para esse problema com um conceito-chave. Lembre-se, um problema, ou na verdade uma solução, ela tenta resolver um problema a partir de um contexto, um objeto e um conceito. Nós já definimos o contexto, a partir do momento que nós entendemos qual é esse contexto com a fase de descoberta, e nós definimos um conceito na fase de definir. Mas qual será esse objeto? Então, na fase de desenvolvimento, nós exploramos várias opções. Aqui, o mais importante é o número, e não a quantidade, e não a qualidade exata dessas soluções. Às vezes, nós conectamos duas soluções que podem parecer distintas e conseguimos uma ideia genial. Então, nessa fase de desenvolvimento exploratório, a ideia é conseguir o máximo possível de soluções distintas, até que nós entramos na fase de entregar. Essa fase de entrega, ela inicia filtrando as opções que nós tentamos desenvolver. Então, imagine que ao tentar resolver um problema, eu rabisquei múltiplos objetos. Objetos distintos, objetos com várias formas. A partir do momento que eu entro numa entrega, eu começo uma fase de filtro convergente, porque eu não posso construir todos, eu não posso aplicar os meus esforços para fazer tudo, né? Então, eu começo uma fase de filtro que vai tentar entender qual objeto está mais próximo de resolver a intenção final do usuário, qual objeto está mais próximo de chegar a um balanço de máximo valor percebido com o mínimo de recurso utilizado. E nós então aí vamos construir essa solução aplicável e na fase de construção nós chamamos de entrega ou delivery. Então temos Discover, Define, Develop, Deliver, que são descoberta, definição, desenvolvimento e entrega. Na fase de descoberta, descobrimos informações quantitativas e qualitativas relevantes. Na fase de definição, conectamos os pontos, realizamos diagnósticos e definimos o conceito. Na fase de desenvolvimento, exploramos potenciais soluções com base no conceito estipulado. E na fase de entrega, testamos a solução escolhida e construímos a sua versão final. As fases de descoberta e desenvolvimento são exploratórias, ou seja, não existe aqui a palavra não. A partir do momento que eu tento descobrir, ou eu faço uma pesquisa para tentar levantar dados, eu não quero filtrar ainda esses dados. Eu quero levantar o máximo possível de entendimento sobre esse problema. Mais entradas, então, contribuem para que o processo seja mais rico. Então, essas entradas são sempre bem-vindas. Da mesma forma, a fase de desenvolvimento, em que nós exploramos diferentes ideias, ela é uma fase exploratória. Quanto mais ideias eu tiver, mais próximo eu posso estar de uma solução otimizada no futuro.
As demais fases são fases convergentes ou decisórias. Elas utilizam filtros. Então, na fase de definição, eu vou filtrar aquilo que foi pesquisado. Numa fase de entrega, eu vou filtrar as ideias do desenvolvimento. Testar as conexões e entradas para diagnosticar sempre a melhor solução. No caso da definição, diagnosticar o problema e definir um conceito. No caso da entrega, definir o objeto que melhor se adequa a esse contexto com esse conceito.